opção, mais chances de ganhar. É girando o sol, girando o sol. Olha, são 7h45, estamos de volta pela nossa Jovem Pan, com o nosso Jornal da Manhã de São Cuiabá. Depois de uma entrevista bem reveladora aí, o Neri desabafou, colocou bastante coisa para fora. Nós temos agora também a participação, estamos recebendo aqui um outro convidado muito importante. E vamos falar um pouco mais das almas, não de todas, né? Comportamentos. Nós estamos recebendo aqui Lacordaire Fayad, que é psicólogo. Bom dia, querida. Como vai? Bom dia, caro Paulo, Nestor, Vinícius e todos os nossos rádio-ouvintes da Jovem Pan. Uma alegria muito grande estarmos nessa manhã radiante, tendo a possibilidade de refletir de algo muito importante para as nossas almas, que realmente é o comportamento humano, principalmente neste momento tão conturbado que nós estamos vivendo, né? De grande confusão de valores, da família, das instituições, e são valores que não caem de moda, os valores da ética, da moral, da valorização do ser humano, né? Porque todos nós estamos aqui para um aprendizado, nosso crescimento espiritual. Falando em aprendizado, justamente nesse ponto, eu estava conversando com o Nestor aqui antes, toda geração passa por um evento grande. Guerra, uma pandemia, como nós passamos, né? Quando você tem assim um número grande de mortes, né? Você talvez seja, e a pergunta é essa, Lacordaire, a questão de você lidar com perdas primeiro, né? Uhum. Eu acho que na pandemia todos nós aprendemos aqui a lidar com perdas. Verdade. Porque tantos conhecidos que foram, eu, por exemplo, tive sorte de na minha família não ter ninguém, mas tantos conhecidos, tantos amigos, pessoas que você há muito tempo não via e surge a notícia que a pessoa morreu. E ainda depois disso você descobrindo, né, que pessoas que partiram, etc. E tal. É uma questão. E chama, talvez, ou deveria pelo menos, chamar para a nossa espiritualidade, para o sentido que faz essa vida toda. Mas 90% dos pedidos, né, dos agradecimentos, a gente agradece pelas coisas boas que recebe. Olha só como é uma grande troca, né? É uma grande troca. A gente barganha muito. A gente barganha pra caramba. Eu agradeço isso, aquilo, agradeço o carro, a casa, não sei o que tem, e pede lá mais algumas coisitas, mas e nunca, ou pelo menos nem sempre, discernimento, progresso espiritual. O espiritual de verdade, as pessoas buscam muito pouco. E junto com essa questão da evolução do espírito, já que entramos na área da psique humana aí, essa febre de joguinho de tigrinho que tem por aí. Um rapaz que sumiu aí, ficou devendo R$200 mil com esse joguinho que tem, que hoje está na palma da mão, não está mais em cassino. Verdade. O cara joga em casa escondido, as pessoas nem sabem que ele está jogando. Verdade. Está lá dentro. Perdeu R$200 mil, sumiu, veio para Cuiabá, lá de Lucas, de Mutum. Agora acharam ele dentro de um carro, depois de um mês, acidentado, morto. Pessoas que se mataram aí por conta disso, pessoas que sumiram, pessoas que estão endividadas. Essa história do joguinho. O que preenche isso na vida das pessoas? Porque parece que é uma ânsia por preencher alguma coisa de alguma maneira. É verdade. Nós temos uma abordagem da psicologia que chama-se transpessoal consciencial. É uma visão mais avançada hoje da psicologia, que ela tem uma visão biopsicossocial e espiritual. O que significa isso? Biológica, porque nós temos um corpo, mas somos muito mais do que um corpo. O corpo é uma casa psicotrônica. Ela obedece aos impulsos mentais do morador, que são os nossos pensamentos, que vão estimular neuroquimicamente esse grande laboratório que é o cérebro, e vai estar estimulando a saúde ou a doença e equilibrando ou desequilibrando o nosso metabolismo. Tem uma visão também social, porque nós viemos de uma história. Todos nós viemos de um caldo sociocultural. Antes de você nascer, Paulo, você já recebeu um nome sem que você esperasse. Então, há um teórico também da psicologia, que é Valon, diz assim: toda criança ela tem necessidade do adulto socializado para inseri-la no social.
Então todos nós temos aqueles adultos que são as referências das nossas vidas, que nos inserem nesse contexto social. Daí a importância de nós estarmos observando que você não é a sua história, ela é um fator interveniente, mas não preponderante. Então não adianta você ficar culpando pai, mãe, professores, porque você é o autor do seu próprio destino. Filho de alcoólatra não quer dizer que tem que ser alcoólatra. Filho de bandido não quer dizer que tem que ser bandido. Então nós podemos ressignificar a nossa história, embora ela interfere, mas não é um fator preponderante. E somos também um ser que pensa, que age. Sócrates já dizia, nós somos viajores do tempo e a vida na Terra é uma estação. Então a psicologia transpessoal, ela vem nos trazer essa certeza. Ela vem através de vários teóricos da humanista, porque a primeira corrente psicológica é o behaviorismo, é comportamental. A segunda é a psicanálise, que vem com Sigmund Freud. A terceira vem com os humanistas, né? Então eles vieram perceber que muitos dos conflitos que nós trazemos conosco antecede o aqui e agora. E isso a gente vai perceber que é algo que o maior psicólogo da humanidade, o maior terapeuta da humanidade já vinha falando, que é o próprio Cristo. Então, quando nós hoje estamos percebendo esses movimentos compulsivos que nós trazemos, né, e a psicologia ela é muito clara, a gula, o sexo desvairado, a compra compulsiva, a droga, a bebida, está ocupando o lugar de alguma coisa que a pessoa não está se dando intimamente. Então, os jogos têm este papel. No fundo, a pessoa ela quer se atender. Só que a forma como ela está buscando, ela está bem intencionada, mas mal direcionada. Daí a importância, a responsabilidade nossa, enquanto pais, mães, professores, orientadores, está oferecendo aquilo que realmente oportuniza um processo de viagem para dentro de si, de autodescoberta, de autovalorização, porque são valores que não caem de moda. A pessoa hoje, nós temos coisas, pessoas e situações, mas estamos vivendo um vazio existencial muito grande. Então veja, o celular, hoje você tem tudo na mão. Então por que essa tecnologia vem para o seio da humanidade? Para encurtar os espaços entre o fazer e o ser. Hoje nós, por exemplo, antigamente tinha aquela refrigerador que você tinha que descongelar. Hoje você tem a frost free, né? Hoje você tem toda uma tecnologia a serviço do homem. Só que em vez de buscar esse tempo de uma forma para viajar para dentro de nós, estamos viajando para fora. Aí vem o vazio existencial. Por isso que você vai perceber nas atitudes inconsequentes ou impulsivas, nós acabamos nos comprometendo, primeiro pessoalmente, no processo das interrelações. Agora parece que estamos, inclusive, terceirizando o pensamento, né? Não precisa nem pensar mais. Aperta, faz uma pergunta e obtém a resposta. Quer dizer, estamos ficando cada vez... A inteligência artificial. Estamos nos abandonando, Nestor. Só que ela é uma somatória da construção que a humanidade ofertou. Mas durante mais algum tempo, né? Se isso continuar no ritmo e as pessoas começarem a perguntar mais do que responder, logo não saberão mais o que tem deles ali naquela resposta. Ou a importância que tem você fazer uma reflexão das respostas. Porque perguntas são essenciais, são as perguntas que movem o mundo, não é? Você veja Newton, todo mundo via a maçã cair, mas ele perguntou, por que ela cai, por que ela não vai para o lado, por que ela não vai para cima? E veio a desvendar a lei da gravidade. Ele não criou a lei da gravidade. Então tudo que existe hoje, de mais moderno, já existe. Por exemplo, a eletricidade. A eletricidade sempre existiu. O que não existia? A forma de você canalizá-la, de você utilizar, por exemplo, o seu celular. Tudo que você hoje faz é através da eletricidade. Então, à medida que o homem vai crescendo intelectualmente, ele é também convidado a crescer moralmente, espiritualmente. Porque há uma diferença. Muitas vezes o mal ele é barulhento e o bem é silencioso, igual o bambu. O bambu leva 5 anos crescendo por baixo da terra, mas quando ele cresce, qualquer ventania não o derruba as outras árvores, menos ele. Você acha que Desculpa, Nestor, a pergunta era a tua vez já. E eu vou perguntar fazer mais uma pergunta aqui. A inteligência artificial, nesse momento, em que o ser humano parece estar bem perdidinho, nós temos
cada vez parece que mais perdidos, né? Antigamente você tinha alguma certeza, não que fosse exatamente o melhor, mas você tinha alguma certeza. E hoje a gente parece que tem cada vez menos certezas a respeito do planeta e da nossa função aqui. Com relação à nossa função social e de quem é que eu gosto na política, na música, não sei, as pessoas, certo. cada um tem o seu caminho, mas a nossa existência aqui, antigamente você falava assim, o Estado de Mato Grosso, quem morava aqui imaginava isso muito grande. Quando você falava no país era algo enorme. Hoje você fala no planeta Terra, depois daquela foto, né, do pontinho azul. É verdade. Você, nossa, ampliou tanto isso e você ficou, acho que a gente está mais exprimido na nossa consciência. É verdade. Então, na verdade, a humanidade não está mais perdida, né? Porque é como se nós estávamos vindo de uma iluminação de uma lamparina. Hoje nós temos um holofote chamado redes sociais. Então você vai perceber que o que hoje nós estamos vendo na política, nas áreas mais diversas da sociedade, sempre existiram. Só que o que acontece? Estava manipulado. Hoje você vai perceber, como você acabou de falar, nós estamos vivendo numa aldeia global. O que acontece no Japão, imediatamente você já está percebendo. E isso tudo vem com essa finalidade, porque o progresso ele pode ser muitas vezes inibido, retardado, mas não consegue impedir. Então o progresso ele faz parte do universo. Veja, o nosso corpo, você veja que não tem como você parar no tempo e dizer assim, não, eu não quero ser adulto. É inevitável. Então tudo vem com convite a você crescer. E quando eu não entro nessa sintonia do convite amoroso do universo, eu me perco. Os nossos conflitos, os mais diversos, principalmente no sentido de você ficar nesse vazio existencial, porque você está deixando de entrar na sintonia com o endereço de você mesmo. O maior ponto para que a gente possa se ajudar é viajar para dentro de si mesmo. Sócrates já dizia, né? Conheça a ti mesmo. Que você disse, você não está digitando correto, você está digitando o endereço que nem é o seu. É isso. Você não consegue se ver ou se visitar. Porque são certos postulados, diz assim, por exemplo, todo poder ele é autoconcedido. Você tem todo o poder do mundo. Sobre quem? Sobre você. Tem uma metáfora, eu acho muito interessante, eu uso muito nas minhas lives, diz assim, quando o pássaro assenta no galho, ele está confiando, no galho ou na sua capacidade de voar? Naturalmente nós vamos responder o quê? Na capacidade de voar. Porque só existe um galho? Não. Só existe uma árvore? Também não. Então as oportunidades, elas são infinitas. Então o galho representa ajuda, apoio. Você não chegou onde você chegou sozinho, mas quem colocou as oportunidades para dentro de você foi você, é a sua responsabilidade. Então o voo são nossas escolhas. O voo é a condução da sua própria vida. Então nunca vai nos faltar ajuda. Agora, toda essa tecnologia que está existindo, ela tem uma razão de ser. Então hoje você vai perceber que nós estamos vivendo uma sociedade muito mais consciente. Agora, tem muito barulho de fake news. Agora, o que é importante? Nós estamos voltando justamente, é o papel que vocês fazem, como através do rádio, da televisão, num processo de autorresponsabilização. Quanto que o rádio interfere e ajuda, ou muitas vezes pode perturbar? Você vê, eu estava fazendo um programa, fui convidado para uma entrevista meia-noite. E de repente uma senhora liga dizendo, olha, eu durmo só depois de ouvir o entrevistador que era do rádio lá. E ela foi e disse, olha, é muito interessante essas reflexões, porque você sabe que eu estava num vazio muito grande, eu estava pensando inclusive em me matar. Então você veja o papel do rádio. Então muitos falaram, olha, vai se desbancar o rádio. Pelo contrário, vem a televisão, vem tudo aí, vem o celular, mas o rádio ele vai se adaptando. Você veja hoje as rádios, como que elas se propagam. Então tudo hoje é um convite à mudança, porque ou você muda, ou você muda. Agora, tem aquela questão. Liderança é uma questão, às vezes, circunstancial. Veja, cadê os Matarazzos? Agora, manter liderança é competência. E a competência passa pelos valores éticos e morais da vida. Nestor. Doutor Lacordaire, que alegria ter você aqui. Querido Nestor. A gente entrou aqui depois de uma entrevista tão emotiva aqui do Nery Geller, né, trazendo revelações importantes do ponto de vista dele. A gente vai conversar com o Lacordaire, entrando numa onda de sabedoria, né, Paulo? É totalmente diferente.
E Vibes totalmente opostas. outras vibes. Nós falávamos aqui no começo, hoje, antes das 6h30 com o Paulo, a respeito de fenômenos que a gente percebeu durante a pandemia, que as pessoas não conviviam, o padrão não era conviver o dia inteiro, aí tiveram que conviver. E o grande número de divórcios a partir daí. E nós falávamos também, o Paulo falou, eu vi um vídeo, alguma coisa assim, ele disse, de que a família mais feliz, mais equilibrada é aquela que o sofá está até dobradinho, de tanto que as pessoas sentam e convivem, né? É verdade. Hoje em dia, a gente percebe que está cada um para o teu quarto, cada um com a tua tecnologia, as pessoas não conversam mais, um número grande de pessoas que não se suportam conviver um com o outro. De que forma que a psicologia pode ajudar no caso desse, no seu caso, como psicólogo clínico, né? É comum as pessoas buscarem a terapia para tentar recuperar essa união que tinha antigamente? Como é que funciona? Você falou agora há pouco do galho e do pássaro, né? A terapia ela seria uma forma de um galho que dá um apoio naquele momento para que a pessoa possa depois retomar sua vida familiar mais saudável? Seria possível falar assim? É verdade, porque ninguém é bom em tudo. Nós somos bons essencialmente falando, potencialmente falando. Então nós temos todo o potencial para estarmos resolvendo qualquer questões nossas enquanto autor da própria vida. Agora, a forma como nós vamos resolver é fundamental que busquemos uma ajuda, porque a ajuda ela vai evitar sofrimentos desnecessários. Então, o papel do psicólogo, do terapeuta, de um livro, é fundamental porque você vai encurtar o espaço entre o problema e a solução. Você veja na nossa amizade. Há determinadas amizades que elas agregam tanto valor na sua vida que uma fala de um amigo, uma orientação bem centrada, ela vai lhe possibilitar tomar atitudes conscienciais. A dor e o sofrimento, ela só vem presente quando nós negligenciamos a nós mesmos em primeiro momento. E depois quando nós nos distanciamos da própria lei da vida. A lei maior é a lei de amor. Então se autocuidar, se autoamar, se autorrespeitar, se autovalorizar é fundamental. E esse é o papel da psicologia. Esse é o papel do terapeuta, é estar nos ajudando a desfrutar de quem nós somos naquilo que temos, fazemos ou estamos. Por exemplo, nós temos o celular. Eu pergunto, Vinícius, você desfruta de tudo que seu celular oferece? Todos os recursos que seu celular oferece? Você vai ver que não. Por que que não? Porque não é alvo do nosso interesse, não é o ponto do nosso interesse. Da mesma forma somos nós já somos completos enquanto criação divina. Agora, por que nós não desfrutamos de tudo que nós somos? Porque nos falta recursos, nos falta habilidades. Então, daí a importância de buscar uma ajuda terapêutica, buscar uma leitura edificante, buscar realmente uma terapia. Porque o papel do terapeuta, ele é um papel de facilitador. É alguém que estudou para estar lhe ajudando, como o Paulo colocou, fazer perguntas que em vez de lhe trazer para fora, leva você para dentro. Porque perguntas é como se fosse uma chave. Você enfia na porta, na fechadura, você abre a porta ou você fecha, dependendo da pergunta. Por exemplo, por que que a vida está fazendo comigo? Por que que nada dá certo para mim? Fechei a porta. Agora, se eu pergunto, por que que eu estou nessa situação? O que que eu fiz? O que que eu deixei de fazer? Porque eu sou o autor da minha própria vida. Por que que eu estou com conflito com a minha esposa, com meus filhos? Por que eu estou tão assim, entregue à bebida, à droga, ao jogo? Como você falou, o cara perdeu 200 mil reais, né, no jogo. Por quê? A intenção dele não era se prejudicar, era se atender. Mas estava numa forma equivocada. Na neurolinguística a gente aprende que toda ação ela tem uma intenção positiva para quem pratica a ação. Agora, não basta ter só a intenção positiva, é fundamental ter uma boa direção. E a direção vem do autoconhecimento, vem do esclarecimento. Então essa é a importância. E realmente a gente está vivendo esse momento onde há um alto índice de suicídio, a depressão, o pânico. Por quê? É o convite a você mergulhar para dentro de você. Você tem muita oferta de fora, você tem muita informação, mas está faltando a formação. E a formação é um processo de interiorização, de você refletir, de você pensar. E como eu posso aplicar isso através ou a favor do meu autocrescimento? Vinícius? Bom, bom dia, Lacordaire. Bom dia, público, Vinícius. Né? Um prazer muito grande poder te reencontrar aqui. Eu também, uma alegria muito grande estar com você. Eu já fui teu paciente, eu já fiz o teu curso, né? Recomendo aí para quem quiser. Realmente é muito, muito interessante.
Mas bem rapidinho, assim, a terapia, né? Muita gente ainda tem resistência com a terapia, né? Verdade. Especialmente homens, né? Eu costumo dizer que nos espaços de cuidado que eu frequento, a maioria são mulheres, né? É uma coisa impressionante, né? Assim, as pessoas não aceitam que a terapia é parte integrante da vida a partir de agora, né? Acabou. O mundo mudou muito. Verdade. Né? Como você vem bem descrevendo, aí os desafios são muitos, né? Como é que você vê essa questão da dificuldade das pessoas de entender, né, a importância da terapia, especialmente dos homens, né? É verdade. É o lado obscuro do machismo, né? As pessoas não veem. O machismo prejudica também os homens, né? Porque eles resistem porque o homem tem que ser forte. Se alguém me vê num consultório vai achar que eu sou fraco, que eu tô mal, enfim. Como é que você vê isso na tua prática clínica, né? Que você é terapeuta, né? É verdade. É a síndrome do Superman, né? E esquece que isso só é filme, porque todos nós temos os nossos conflitos, mais ou menos. Então temos as nossas crises, mais ou menos, nessa ou naquela área. Aliás, a palavra crise é uma palavra grega, significa desafio. Se você tirar o S da palavra crise, o que fica? Crie. Então, na verdade, cria um jeito diferente de pensar, um jeito diferente de agir. Por quê? Quem faz o que sempre fez vai ter que resultado, o que sempre teve. Então, se realmente eu estou com um conflito, com dificuldade na relação do meu filho, da minha esposa, onde for, o que eu vou pensar? Onde eu posso me ajudar? Porque eu estou fazendo o que eu sei como fazer, o que eu aprendi. Agora, o que eu posso fazer para agir de forma diferente? Por quê? É uma pergunta muito interessante, diz assim, o que você está vendo em você que você não quer ver? O que você está sentindo em você que você não quer sentir? E a gente vai jogando para debaixo do tapete, como se fosse possível anular isso, porque ninguém foi criado para não pensar, para não ver, para não sentir. A outra pergunta é justamente essa, do que você faz, do que você pensa, do que você acha, o que é seu? E o que é copiado das pessoas e das situações? Homem não chora, isso é seu ou é copiado? Olha, a gente não deve confiar em mulher, isso é seu ou é copiado? Olha, mulher não deve ficar na dependência do homem. Então, muitas vezes, nós vamos internalizando, principalmente na primeira e na segunda infância, porque a criança ela absorve o verbal e o não verbal na relação com o adulto. E a própria neurolinguística coloca que nós formamos o nosso mapa interno, as bases do nosso mapa interno. O que é o mapa interno? Nossa estrutura de pensamento. Eu e o Paulo estamos ali juntos, ele está vendo um IP bonito, falando, nossa, que IP bonito, lindo. Eu falo, mas isso faz uma sujeira danada. E ele vai me perguntar, de onde você tirou isso? Não, eu tenho experiência disso. Como? Lá em casa tinha muita árvore, eu até apanhava para varrer as folhas, olha aí. Então eu projeto nas pessoas, nas coisas, nas situações, muito do que eu trago da minha primeira estrutura verbal e não verbal. Então quando eu busco a terapia, ela nos ajuda a fazer esse mergulho e refletir. O que realmente, por que eu estou tendo esse resultado? Se eu quero ter um resultado melhor, o que eu posso fazer? E realmente hoje, mais do que nunca, nós estamos vendo essa desmistificação e realmente percebendo, como nós estamos falando com o nosso Paulo agora, nós estamos conduzindo a nossa vida numa lamparina. Hoje nós temos um holofote. O holofote ele criou a sujeira em volta? Não. Ele está revelando. Por isso que a gente se sente mais perdido. Porque tem muita coisa, muita informação, muitas revelações que você... De repente, o que eu vou fazer com isso? E aí a importância de buscar realmente a terapia. Por quê? Outro dia eu estava onde eu trabalho, no Instituto Brasileiro de Plenitude Humana, na recepção. E quando eu vi um cidadão perguntando para o outro, e aí fulano, tudo bem? Eram dois amigos que se encontraram, ele foi e disse, olha, eu vou fazer uma churrascada em casa. Ele falou, sábado, você não quer ir? Quero. Que hora que é? Aí ele falou, era à tarde. Ele falou assim, não posso. Nesse horário eu vou levar meu filho para catequese. Eu falei, que bobeira, que negócio é esse? De catequese? Meu filho, quando crescer, ele vai escolher o que ele quiser fazer da vida dele. Eu não disse nada, mas eu fiquei perguntando comigo mesmo. Ele vai esperar o filho crescer para escolher a vacina que vai tomar? A escola que ele vai estudar? Então, muitas vezes, os valores éticos e morais são fundamentais, não caem de moda. Eu fui atender um garoto, por força da justiça, que o pai o encaminhou para terapia. Um garoto de 14 anos pegou o carro do pai, acidentou um casal de moto, que estava na moto, e quando eu perguntei depois para o garoto, como que está sendo para você saber que são dois, o pai e a mãe estão hospitalizados, tem filho pequeno, e a mãe corre o risco de perder a perna,
Ele disse, dói, mas é de boa. Eu falei, de boa como? Como é que você vai realmente resolver essa situação? Como que está sendo prova? Não, meu pai é muito esperto. Meu pai já está resolvendo isso. Falei, como? Não, ele já conversou já com o policial, está conversando com o pessoal. Eu fui e disse, mas como é que você sabe que seu pai é muito esperto? Meu pai é tão esperto que quando a gente vai para o sul, quando o guarda para, ele já para com a carteira motorista e com a nota de 100 ali na carteira junto. Eu pergunto, que tipo de valor esse pai está passando para este filho? Então nós vamos perceber que a maior parte dos nossos conflitos é a ausência desses valores que não caem de moda. E a terapia ela é fundamental para ajudar a pessoa a perceber o seguinte, nós somos herdeiros de nós mesmos. Cordeiro, isso é impressão minha. Quem nasceu no século passado, que nem nós, dependendo da época do século passado, é o que depende disso, você não tinha muita liberdade de ser quem você queria. Verdade. Você era muito direcionado, inclusive profissionalmente. Né? Não estou nem falando de orientação sexual, não. Mas você não era exatamente quem você queria. Hoje nós estamos, parece que em plena liberdade. As pessoas, as crianças, têm liberdade de ser quem são. Certo. E aí você nota a maneira de pensar, mas muito diferente. Verdade. Mas muito diferente. Parece até que não conviveram essas duas. A distância é muito maior dos pais de hoje com as crianças de hoje do que no século passado. É verdade. Eram tudo muito próximos. Distanciou demais a forma de pensar, de interpretar as coisas e visão de mundo. É uma onda maior que veio, ou uma distância maior entre uma e outra, porque ainda quem está com o chip antigo, né, meio analógico, ainda está direcionando essa garotada que vem de uma forma totalmente diferente. Verdade. O próprio Exupéry coloca que longe é um lugar que não existe, distante é uma ausência de proximidade de almas, né? Porque quando você está afetivamente próximo do outro, mesmo distante você está perto. Como você colocou a respeito, Nestor, também a respeito da pandemia. Ninguém perde ninguém. A gente perde coisas. Agora a gente está ligado afetivamente. Muitas vezes você está vivendo hoje, por exemplo, quantos casais separam, mas que os filhos conservam uma afetividade tanto com o pai como com a mãe. Por quê? Porque muitas vezes separou o casal, mas não existe ex-pais e ex-mãe. Então são aqueles pais, aquele pai que liga diariamente para o filho e está ali presente. O mais importante é a energia, é essa proximidade, porque você pode estar próximo e distante. Você pode estar distante e estar próximo. E muitas vezes tempo junto não é tempo ali de convivência. Então tempo consumido muitas vezes não é tempo vivido. Então nós vamos perceber que antes muitos de nós temíamos os nossos pais, tinha medo dos nossos pais. Hoje você está sendo convidado a ser mais pai. Qual que é o papel do pai? O pai ele é o orientador, o pai é o educador por excelência é através do exemplo, como acabamos de citar o exemplo, não é? Então você vai perceber que muito que hoje você traz dos seus pais, o que mais te tocou foi os momentos da afetividade. E hoje, mais do que nunca, nós estamos sendo convidados a ser um melhor pai ou uma melhor mãe. Outro dia eu li no slogan da maçonaria, num carro, dizendo assim: seja pai do seu filho antes que um traficante o adote. Então o que é a droga hoje? O que é a bebida hoje? O que é o papel que ela está ocupando? Está ocupando esse papel que às vezes nós não estamos nos dando nas nossas relações. Então nós estamos vivendo um momento, hoje realmente você colocou muito bem, com muito mais convite à liberdade. Agora a liberdade ela é principalmente interna. É você ter autoconfiança em você mesmo. Porque muitas vezes nós viemos de uma relação, ou às vezes temos uma relação, eu não quero que meu filho passe o que eu passei. E outro dia eu, ouvindo uma companheira de trabalho, ela está dizendo: meu filho não é Nutella. Eu falei: o que é Nutella? Aquele garoto que é mole e tal, tal. Ele é raiz. O que é raiz? Piada de prédio. Então, aquele que pisou no prego, aquele que, né, chegava machucado, passava metiolate, essas coisas, não é? Então, você está percebendo que mais do que nunca hoje, você está sendo convidado a separar o filho que você ama da atitude que você não ama.
A esposa que você ama e a atitude que você não ama. Então é um convite a ter mais diálogo. É um convite a mais valorização do ser do que do ter. Então nós estamos vivendo realmente um momento do ter humano. Muitas vezes nós estamos terceirizando, principalmente pai, educadores, aquela relação no tete-a-tete, do corpo a corpo, para a tecnologia. Mas a tecnologia não substitui, nunca vai substituir esse ser que é o ser humano. É você estar junto, estar inteiro ali na relação. Tem o seu momento? Tem. Por quê? Não é você negar a tecnologia, mas saber ter a disciplina. Em que momento? Como? Então daí, isso é trabalhoso. Como é trabalhoso você se autocuidar. É onde vem a droga, vem o pânico, vem a depressão. Por quê? No fundo eu estou com dificuldade de me autocuidar. É muito trabalhoso. Então o que é a depressão? É excesso de passado. A pessoa fica remoendo, fica se culpando. O que é a ansiedade? Não tinha ouvido ainda. O que é a ansiedade? É excesso de preocupação. Então eu pego as cores sombrias do passado e pinto o futuro. Então hoje nós estamos vivendo um momento em que muitos de nós, né, estamos conduzindo nossos filhos querendo tornar mais leve para ele, porque para nós achamos que foi pesado. E não é. São nas frustrações que nós crescemos. E toda opção ela implica abrir mão de alguma coisa. Você não viu recentemente um garoto foi lá, pegou a arma do pai, e porque ele, no jogo, né, o outro garoto ganhou dele, ele foi lá, o garoto de 12 anos. Né? Por quê? Dificuldade de lidar com as frustrações. Tem uma história muito interessante, que o jardineiro ele gostava muito de borboletas. Só que ele vivia correndo atrás das borboletas. E aí ele, correndo atrás das borboletas, passou num jardim onde estava muito repleto de borboletas. E ele foi ver quem quer que cuidar daquele jardim. E ele encontrou um jardineiro mais experiente. O jardineiro foi e disse para ele, quando ele perguntou, como é que você faz para ter tanta borboleta? Porque eu corro tanto atrás de borboletas e eu não consigo tê-las como realmente você as tem. Ele disse, é fácil. Você não precisa correr atrás das borboletas, cuida do seu jardim. E foi o que ele fez. Quando ele começou a cuidar do jardim, foi se repletando de borboletas. De repente, ele teve uma experiência inusitada. Uma borboleta graúda, um casulo, estava se esforçando numa manhã muito de sol radiante para sair do casulo, querendo sair e não conseguia. E ele ficou ali, quando já era ali por volta do meio-dia, ele não aguentou, pegou habilmente a tesourinha, abriu o casulo, saiu a borboleta. Tão linda que quando o sol refletiu nas asas dela, parecia um arco-íris no meio do jardim. Mas só que ela tinha uma peculiaridade. Ela não voava, ela saltitava. Ele falou, mas como é que pode? E voltou lá no jardineiro. Mais experiente, perguntou, escuta, tem uma borboleta, e contou uma borboleta tão linda, eu nunca vi uma borboleta tão bonita assim. Ele foi e perguntou, olha, a natureza não dá salto, não erra. O que aconteceu? Não aconteceu nada. Sim, ela estava sofrendo muito, então eu quis aliviar o sofrimento dela e eu cortei o casulo. Ele disse, pronto. É aí que está, porque no momento que ela faça todo aquele esforço para sair do casulo, o fluxo da energia que está concentrada no peito, no tórax dela, vai para as extremidades das asas. Por isso que ela está agora desse jeito. Ele falou, e agora? E agora você vai usar a sua criatividade e ver. Então o que acontece? Toda manhã via o jardineiro fazendo terapia do amor com a borboleta até que um dia ela voou. Assim são os nossos filhos. Às vezes a gente quer cortar o casulo, esquece que a natureza não dá salto. Olha, 8h18 eu por mim ficava até o meio-dia ou mais aqui batendo esse papo. Tivemos realmente 2 entrevistas maravilhosas hoje. Uma no sentido de trazer alguém que trouxe a sua verdade aqui, que se emocionou com a gente. E agora o Lacordaire, que emocionou a todos, não a ele mesmo, mas a todos com essa interpretação aí do que é viver. É verdade. Muito obrigado, Lacordaire, por ter concordado com a gente e vindo nos brindar com essa entrevista. Muito obrigado. Eu que agradeço. E é um momento de muita esperança, que nós utilizemos muito bem a tecnologia, que nós utilizemos essa confusão na área da justiça, da política, das relações familiares, das relações mais diversas, porque, como já dizia o grande poeta baiano Castro Alves, a sociedade é a somatória de todos nós. Então seja você a paz que você busca ver no mundo, como diz Mahatma Gandhi.
Então a responsabilidade é nossa. Às vezes nós ficamos culpando o governo, o prefeito e tudo, esquecemos que nós somos o cidadão, que colocamos um outro cidadão para administrar o que é da sociedade. Então a responsabilidade é de todos nós. E este é o momento de nós buscarmos uma ajuda, seja ela qual for. Obrigado, Nestor. Obrigado, Vinícius. Obrigado, Paulo, Vinícius. Obrigado, Lacordaire. Eu que agradeço. Ó, parabéns de novo aí pelos seus 71 anos completados agora. E o presente é nosso. Eu tenho toda a convicção de que um dos maiores presentes que a vida me deu é conviver com você. Legal, gratidão. A recíproca é verdadeira, amigo querido. Obrigado. Muita paz a todos. Obrigado, Paulo. Obrigado, Nestor. Obrigado, Lacordaire. Realmente, eu estava lembrando aqui, parabéns à produção, né? Que dois ícones, né? Que estiveram aqui hoje, cada um no seu povo, né? Ele é ícone lá no pessoal dele, né? E você também, Lacordaire. Então, realmente foi um ganho, né? Tinha um programa de rádio antigamente, Rádio AM, né? Que não existe mais. Quando era criança ainda tinha, né? Rádio AM, hoje não tem mais. Dose dupla, né? Eles tocavam duas canções do mesmo cantor. Dose dupla, né? Tivemos dose dupla aqui, então parabéns. E assim, senhores parlamentares, convidem o Lacordaire, né, para falar no Congresso Nacional. Senadora Margarete Puzetti, Coronel Assis, Coronel Fernando, né? Mais Lacordaire e menos aumento de pena, repressão. O que vocês têm discutido, porque o caminho está aqui, a saída, né, para o Brasil, para a humanidade, está nessa estratégia que o Lacordaire traz. Um abraço e até a próxima. Gratidão, Vinícius, muita paz, muito bom estar com vocês, Paulo. Gratidão. Bom, a gente volta amanhã dizer que nessa proposta do Vinícius, para isso acontecer, a pessoa precisa se desarmar, não é todo mundo que está com vontade. Gente, voltamos amanhã às 6h30 da manhã. Um grande abraço a todos. Tchau. Jornal da Manhã. Cuiabá.